dia para você que acordou no Brasil aí onde tudo acontece, né? Menos o melhor para o povo brasileiro. A gente está aí agora passando por um momento novo, onde temos aí um vírus camaleão, né? Que funciona para características específicas do Brasil, como por exemplo tirar folga no carnaval, né? O vírus ali ele só funciona em alguns períodos do ano e a gente percebe que esse vírus ele é um pouco revolucionário, ou diria progressista, né? Já que a palavra relacionada a progresso está geralmente ligada aí à galera mais revolucionária, a galera da esquerda, onde ele é um vírus camaleão que se adequa a alguns momentos. Por exemplo, ele odeia aulas, ele odeia períodos de escola, ele odeia que você vá trabalhar, mas ele tira folga no carnaval no bom intuito para você poder aproveitar, né? Você que já tá cheio do dinheiro aí, que quer gastar um pouquinho no carnaval para se divertir, juntou dinheiro aí durante a pandemia toda e não tinha como gastar, agora você... Esse vírus ele só pega trabalhador, se ele for trabalhar ele pega, mas se ele for pro carnaval não pega. Então se você adora carnaval você saiu na vantagem, você não pega o vírus. Outra coisa que esse vírus respeita é justamente o período eleitoral, né? Quando tem épocas de eleição, aí pode ter a movimentação, pode ter showmício, pode ter um monte de coisa, né? Comício, showmício, sei lá como que eles chamam isso. Você pode ter tudo isso, menos se você tiver que trabalhar, aí você não pode. Mas se você tiver que trabalhar nas eleições, aí não tem problema. Você vai ficar lá de mesário, recebendo, tirando anotaçãozinha, né? E você ganha ali um pãozinho com mortadela, que já é de praxe ali do costume do mundo socialista, né? O Brasil é um país socialista, o mundo é muito socialista hoje, por mais que a gente diga que não. O mais estranho é que para ganhar uma eleição e ela ser democrática, a maioria tem que votar num determinado candidato. Só que quando vota no determinado candidato, esse tem que favorecer as minorias, ou seja, justamente aqueles que não votaram nele. Então eu não entendo qual que é a democracia. A democracia é, não importa quem ganha, ele vai favorecer as supostas minorias, né? Até porque hoje em dia qualquer um se diz minoria, enquadra em algum estereótipo ou se auto-enquadra, não precisa nem se enquadrar diretamente. E aí o que acontece? Virou minoria. Uma vez que você se enquadre dentro de algumas dessas minorias, seja pela sua cor de pele, pelo seu cabelo, pela sua descendência, por lugar que você nasceu, pela sua opção sexual, aí você consegue lutar e ter voz em qualquer mídia, ter voz em qualquer lugar do mundo. É bem estranho, mas infelizmente é o que é. Vamos para algumas notícias que estão aí no momento fazendo a cabeça da galera. Bom, vamos falar agora do homem mais honesto do mundo, né? A alma mais honesta do universo. Felizmente as pessoas que têm Silva no nome agora vão ter que carregar esse estereótipo. Antes a gente tinha orgulho do Silva, Silva era Ayrton Senna, Silva é o brasileiro lutador. Hoje em dia Silva é um ex-presidiário, alcoólatra, machista e tudo mais que todos falam, mas como ele é de esquerda, todo mundo finge que não vê e tá tranquilo. Ele foi convidado aí por alguns deputados da União Europeia e aí a mídia cria uma narrativa em cima disso, dizendo que ele foi ovacionado pelo Parlamento Europeu, quando na verdade de 700 deputados desse Parlamento Europeu, 30 convocaram ele, ou seja, ele foi ovacionado por 30, ou seja, nem 10% desse parlamento, mas sai na mídia que ele foi ovacionado e ele é o estadista, né? Eu tenho até medo dessa palavra estadista, dá até coceira, cara. Estadista, o que é um estadista? É o cara que vai impor as coisas pra você, porque é isso que o Estado faz, criar burocracia, te dá alguns direitos que você tem mais deveres para poder cumprir esses direitos e mais, né, gasto para manter esses direitos. E para manter esses direitos ele cria uma máquina burocrática e cabides de empregos e aí você se lasca e continua votando nele aí. Mas o importante é você ser feliz, não é verdade? E nesse mesmo parlamento, nesse mesmo discurso onde Lula disse que tem que regulamentar as redes sociais e tudo mais, ele disse que foi preso por fato indeterminado. Mano, existem caminhões de documento. Quem quiser pode pesquisar e vai encontrar sobre os crimes que esse cara cometeu. Não só ele, vários outros que foram soltos. E hoje em dia tem só um e a mídia ainda trata esse um como se ele fosse um troféu da Lava Jato. Como se a Lava Jato tivesse existido para prender pessoas, como se essas pessoas fossem o troféu delas. Quando na verdade são corruptos, né? Eu não sei o que a mídia ganha. Na verdade quem dá dinheiro é o povo que assiste essa mesma mídia de merda e aí acaba sendo influenciado pelas propagandas que nela existem. Aí que tá isso que é estranho, né? Mas agora vamos para notícias internacionais. E a ONU fez uma aí para Deus ver, né? Para dizer que fez alguma coisa, para buscar alguma coisa contra a China. A ONU pediu explicações para a China
sobre o sumiço de uma tenista que disse ter sido estuprada por um político. Ou seja, ela foi estuprada por um político, agora ela desapareceu do mapa. A China tem só 2 bilhões de habitantes, né? Ninguém nunca mais vai achar essa mulher, né? Com certeza aconteceu algo muito estranho aí e ninguém vai investigar, mas a ONU fez essa pergunta. A ONU deveria fazer tantas perguntas, mas como a ONU é simplesmente um bando de cara que fica lá a ONU, a União Europeia, entre outros, são só um lugar onde as pessoas ficam ali cagando regras pro mundo e burocratizando, fazendo que os países gastem mais e simplesmente sustentá-los quando eles não fazem nada, literalmente, é o que acontece, né? Mas fica registrado aí que a ONU fez uma pra Deus ver. Lembrando aí também na questão da pandemia que você foi proibido de velar os seus mortos, você foi proibido de trabalhar, você foi proibido de ir para a escola, você foi proibido de viajar, você foi proibido de fazer atividade física sozinho, caminhar na praia, caminhar no parque, caminhar no mato, ou seja, tá tudo aberto? Não, você pode pegar o vírus. Da onde? De quem? Proibiram você de fazer confraternização com a sua família, mas agora uma galerinha aí, só porque tomou uma vacina experimental que supostamente funcionaria, mas não funciona, porque tem muitos efeitos colaterais e ao mesmo tempo muitas pessoas morrem por causa dela, mas uma boa parte curou, que talvez tivesse curado mesmo sem, a gente nunca vai saber porque ainda é experimental e nós somos as cobaias, aí você tá errado. Proibiram você de jogar futebol, te obrigaram a tomar a vacina e agora você pode ir para o carnaval, mas existe aí um grande risco de aumento do coronavírus, então é bem complexo tudo isso. Enquanto isso, na Alemanha o Covid registra maior aumento e contaminação em 24 horas dos últimos 6 meses, ou seja, aí no Brasil parece que a Bolsa de Valores quis imitar os Estados Unidos e colocou um touro ali dourado na frente da bolsa e tudo mais, pra galera tirar foto e achar que agora os coaches vão bombar com a foto do tourinho e tudo mais. E já teve um gasto para pôr isso, não sei se foi iniciativa privada ou pública, que espero que não. Mas aí vem o Guilherme Boulos, cara, e vai entrar com uma ação pedindo a remoção do touro de ouro, né, dourado da bolsa ali. Brincadeira, né, cara? Vai ter um custo, vai ter processo, vai ter uma burocracia. Esses caras, da onde eles arrumam dinheiro para pagar advogado para entrar com uma ação, cara? É pago provavelmente com algum fundo partidário do qual eles fazem parte. E o povo tá pagando essa palhaçada. Tanta gente passando fome. Ele não é do MST, tanta gente sem casa, MTST, tanta gente sem casa, tanta gente sem ter o que comer. Vai gastar dinheiro com advogado para tirar um touro, uma estátua. Esse touro é tipo a arte moderna que um monte de artista drogadito faz por aí, põe nas ruas de São Paulo, põe em todo um monte de lugar, colocaram um monte de vaca pintada esses tempos atrás. Pô, qual a diferença? E aí voltamos para a Europa, né? A Europa, uma escola tirou o nome de Winston Churchill. Para quem não sabe, Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial. O cara que tomou decisões importantes para que o mundo conseguisse, né? Estados Unidos, Inglaterra e outros países conseguissem vencer aí a Alemanha, com o apoio da Rússia, que foi quem juntamente com a Alemanha invadiu a Polônia e começou a guerra. No Brasil parece aí que querem criar mais um estado, né? Ou seja, mais burocracia, dividir mais o dinheiro da União, gastar mais dinheiro, ter mais municípios, ter mais prefeitos, ter mais governador. Pra quê? Para aumentar a máquina pública aí, para gastar o dinheiro do povo, que tá sobrando o dinheiro do povo, né? Que já vai muito com imposto, só roubam, não fazem, e aí agora vamos criar mais um estado aqui, o estado de Tapajós, mano. Esses caras estão me tirando. Ou seja, mais deputados federais para sugar seu dinheiro, mais senadores, mais governadores, mais prefeitos. E esses caras têm aposentadoria especial, plano de saúde, tudo pago com dinheiro público. Ou seja, daqui a pouco o Brasil, pra que ter 28 estados, principalmente na região de Tapajós lá, mano, não tem nada naquele lugar, seca. E agora mais uma notícia internacional, e a capital da Índia entra em lockdown. Pô, mas a capital da Índia os caras tava, cagando e andando com o que tava acontecendo no mundo aí, tocando terror lá, vida que segue, vida normal. Aí, quer dizer, a casa cai. E o Lula lançou aí uma biografia, saiu mais uma biografia do Lula. Eles querem contar a história, querem fazer que as pessoas do futuro, elas leiam isso e achem que esse cara foi um herói. Tipo Mandela, acham que Mandela foi herói, acham que Dalai Lama foi herói, acham que vários caras aí que na verdade não eram pessoas tão boas assim, eram heróis, mas infelizmente só os que eram de direita que pesa. Quem era de esquerda não tem problema nenhum. O único problema dessa biografia é que ela omite os casos de corrupção, ou seja, o cara foi preso por corrupção, fala que ele foi preso que, sei lá. Acho que ele fez aquele comentário que eu falei alguns instantes atrás, lá na União Europeia,
justamente para ser ponta de lança desse livro. Eles criam a narrativa e vão sustentando essa narrativa ao longo da história em vários lugares. E o povo vai cair e provavelmente vai virar um fato histórico. Afinal, né, a maioria dos professores de história são, além de esquerdistas, socialistas, são comunistas, né? E querem que todo mundo que não é comunista vá para um gulag. Só que o problema é que quando os não comunistas forem para o gulag e forem dizimados, com certeza só vão sobrar os comunistas para ir para lá também. E é isso que acontece, é isso que aconteceu e a história se repete. E enquanto isso, em convenções e viagens pagas com dinheiro do povo, com muito caviar, vinho e tudo mais, lá na Europa, provavelmente em Portugal, os ministros ou um ou outro ministro do STF que gosta bastante de ir para lá, vocês já sabem qual que é, e ele falou sobre a discussão do semipresidencialismo, ou seja, você já é enganado quando você vota em um presidente que não consegue fazer nada porque um congresso que tem vários cargos que são puxados, não são votos diretos, mandam no país. E aí você tem um STF que foi aparelhado há anos, né, por alguns partidos corruptos, e aí eles estão mandando no Brasil e estão falando isso pro mundo, mas isso não é ditadura. Você votou em quem? Você votou em ministro do STF? E a última notícia é que tudo associa guerreiro morto há mais de 1000 anos como pessoa não binária. Alguém sabe o que o cara estava fazendo com base no DNA dele? Afinal, o DNA funciona ou não funciona? É válido ou não válido? Não conseguiram identificar porque faz mais de 1000 anos? O que aconteceu? Vocês vão ver, né? Vamos pesquisar isso aí, galera. Então é isso, essas foram as notícias da semana. A gente vê que tá tudo uma bagunça, tudo uma baderna, cada um faz o que quer, cria a notícia que quer, faz um monte de cagada e vira notícia internacional, mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, vou tomar um negócio aqui.